Olá, eu sou Vanessa Luz. Sejam muito bem-vindos a mais esse dia de leitura de comunicação não violenta. 9. Conectando-nos compassivamente com nós mesmos. Que nós nos tornemos a mudança que buscamos no mundo. Mahatma Gandhi. A utilidade mais importante da CNV pode ser no desenvolvimento da autocompaixão. Já vimos como a CNV contribui para nossos relacionamentos com amigos e com a família, no trabalho e na política. Sua aplicação mais decisiva, porém, talvez seja na maneira que tratamos a nós mesmos. Quando internamente somos violentos para com nós mesmos, é difícil ter uma compaixão verdadeira pelos outros. Lembrando como somos especiais. Na peça Mil Palhaços, de Herb Gardner, o protagonista se recusa a entregar o sobrinho de 12 anos às autoridades do Serviço Social de Menores, declarando: Quero que ele conheça exatamente a coisa especial que ele é, senão ele não perceberá quando ela começar a ir embora. Quero que ele permaneça desperto e veja as possibilidades mais loucas. Quero que ele saiba que vale a pena fazer de tudo só para dar ao mundo um pequeno pontapé quando se tem essa chance. E quero que ele saiba a razão sutil, fugidia e importante pela qual ele nasceu um ser humano e não uma cadeira. Estou extremamente preocupado com o fato de que muitos de nós não temos a consciência da coisa especial que somos. Esquecemos a razão sutil, fugidia e importante, que o tio queria tão apaixonadamente que o sobrinho soubesse. Quando conceitos críticos a respeito de nós mesmos impedem que vejamos a beleza que temos dentro de nós, perdemos a conexão com a energia divina que é nossa origem. Condicionados a nos vermos como objetos e como objetos cheios de falhas, será surpreendente que muitos de nós acabemos tendo uma relação violenta com nós mesmos? Usarmos a CNV para nos avaliarmos de maneira que promova crescimento em vez de ódio por nós mesmos. Uma área importante na qual essa violência pode ser substituída pela compaixão é na autoavaliação que fazemos a cada momento. Como desejamos que todos os nossos atos levem ao enriquecimento de nossa vida, é fundamental saber como avaliar os eventos e condições de maneira que nos ajudem a aprender e a fazer escolhas duradouras que sirvam a nossos propósitos. Infelizmente, a maneira como fomos ensinados a nos avaliar frequentemente conduz mais ao ódio por nós mesmos do que ao aprendizado. Avaliando a nós mesmos quando fomos menos que perfeitos. Numa atividade de rotina em meus seminários, peço aos participantes que se lembrem de alguma ocasião recente em que eles fizeram alguma coisa que gostariam de não ter feito. Em seguida, observamos como eles falaram consigo mesmos imediatamente após terem cometido o que, em linguagem comum, chamamos de erro. Algumas frases típicas são: Isso foi burrice. Como pude fazer uma coisa tão idiota? O que há de errado comigo? Estou sempre pisando na bola. Isso foi tão egoísta. Essas pessoas foram ensinadas a julgar a si mesmas de um modo que implica que o que elas fizeram foi errado ou ruim. Sua autorrecriminação implícita pressupõe que elas merecem sofrer pelo que fizeram. É trágico que tantos de nós fiquemos enredados no ódio por nós mesmos, em vez de nos beneficiarmos dos erros, que mostram nossas limitações e nos guiam em direção ao crescimento. Mesmo quando às vezes aprendemos uma lição com os erros pelos quais nos julgamos com tanta severidade, preocupo-me com a natureza da energia por trás daquele tipo de mudança e aprendizado. Eu gostaria que a mudança fosse estimulada por um claro desejo de melhorar nossa vida
e a dos outros, em vez de pôr energias destrutivas como a vergonha ou a culpa. Se o modo como nos avaliamos nos faz sentir vergonha e, em consequência disso, mudamos nosso comportamento, estaremos permitindo que nosso crescimento e aprendizado sejam guiados pelo ódio por nós mesmos. A vergonha é uma forma de ódio por si próprio, e as atitudes tomadas em relação à vergonha não são livres e cheias de alegria. Mesmo que nossa intenção seja a de nos comportarmos com mais gentileza e sensibilidade, se as pessoas sentirem a vergonha ou a culpa por trás de nossas ações, será menos provável que elas apreciem o que fazemos do que se formos motivados puramente pelo desejo humano de mudar a vida. Evite dizer eu deveria. Em nosso vocabulário, há uma palavra com um enorme poder de criar vergonha e culpa. Essa palavra violenta, que é comum usarmos para avaliar a nós mesmos, está tão profundamente arraigada em nossa consciência que muitos de nós teriam problemas para imaginar a vida sem ela. É o verbo dever, usado em frases como em eu deveria saber ou eu deveria ter feito aquilo. Na maioria das vezes em que usamos esse verbo com nós mesmos, resistimos ao aprendizado porque dever implica que não há escolha. Seres humanos, ao ouvirem qualquer tipo de exigência, tendem a resistir, porque ela ameaça nossa autonomia, nossa forte necessidade de termos escolhas. Temos essa reação à tirania, mesmo quando se trata de tirania interior, na forma de um deveria. Uma expressão semelhante uma expressão semelhante de exigência interior ocorre na seguinte autoavaliação: o que estou fazendo é simplesmente terrível. Eu realmente tenho de fazer alguma coisa a respeito. Pense por um momento em todas as pessoas que você já ouviu dizerem: eu realmente tenho que parar de fumar. Ou eu realmente tenho de fazer alguma coisa para me exercitar mais. Elas vivem dizendo o que devem fazer e vivem resistindo a fazê-lo, porque seres humanos não foram feitos para ser escravos. Nós não fomos feitos para sucumbir às ordens do dever e do tenho de, venham elas de fora ou de dentro de nós mesmos. E se viermos a ceder e nos submeter a essas ordens, nossas ações se originarão de uma energia destruída da alegria de viver, traduzindo julgamentos sobre si mesmo e exigências internas. Julgamentos de si mesmo, assim como todos os julgamentos, são expressões trágicas de nossas necessidades insatisfeitas. Quando continuamente nos comunicamos com nós mesmos por meio de julgamentos, culpa e exigências internas, não surpreende que a autoimagem corresponda ao sentimento de que somos mais parecidos com a cadeira do que com o ser humano. Uma premissa básica da CNV é que, ao julgarmos que alguém está errado ou agindo mal, o que estamos realmente dizendo é que essa pessoa não está agindo em harmonia com nossas necessidades. Se por acaso julgamos a nós mesmos, o que estamos dizendo é: eu mesmo não estou agindo em harmonia com minhas próprias necessidades. Estou convencido de que, se aprendermos a nos avaliar em termos de si e em que grau nossas necessidades estão sendo preenchidas, é mais provável que aprendamos alguma coisa com essa avaliação. Então, estamos fazendo algo pouco enriquecedor. Nosso desafio é o de nos autoavaliarmos a cada momento de forma tal que leve a uma mudança. Na direção em que gostaríamos de ir. E dois, por respeito e compaixão para nós mesmos, em vez de por ódio, culpa ou vergonha. O luto na CNV.
Depois de uma vida inteira de educação formal e socialização, provavelmente é tarde demais para a maioria de nós treinarmos nossa mente a pensar só em termos do que precisamos e valorizamos a cada momento. Entretanto, do mesmo modo que aprendemos a traduzir julgamentos quando conversamos com os outros, podemos nos treinar para reconhecer quando nosso diálogo interno é baseado em julgamentos e mudar o foco da atenção para nossas necessidades subjacentes. Por exemplo, se nos percebemos reagindo com recriminação a algo que fizemos, veja só, estraguei tudo de novo. Podemos parar rapidamente e nos questionar: que necessidade minha não foi atendida e está sendo expressa por meio desse julgamento moral? Quando efetivamente nos conectamos a nossas necessidades, e pode haver várias camadas delas, percebemos uma notável mudança em nosso corpo. Em vez de vergonha, culpa ou depressão, que provavelmente sentimos quando nos criticamos por termos estragado tudo de novo, teremos um número variado de sentimentos, seja tristeza, frustração, decepção, medo, angústia ou qualquer outro sentimento. A natureza nos dotou deles com uma finalidade. Eles nos mobilizam para agir, perseguindo e realizando o que precisamos ou valorizamos. O impacto desses sentimentos em nosso espírito e em nosso corpo é substancialmente diferente da desconexão que é causada pela culpa, vergonha e depressão. O luto na CNV. Conectar-nos com os sentimentos e necessidades não atendidas que foram estimulados por ações passadas pelas quais agora nos arrependemos. Não arrependemos. Na CNV, o processo de luto ajuda-nos a entrar em conexão plena com as necessidades insatisfeitas e com os sentimentos que são gerados quando fomos menos que perfeitos. É uma experiência de arrependimento, mas um tipo de arrependimento que nos ajuda a aprender com o que fizemos, sem nos culparmos ou nos odiarmos. Vemos como nosso comportamento foi contrário às nossas próprias necessidades e valores, e nos abrimos a sentimentos que se originam dessa consciência. Quando a consciência se concentra naquilo que de fato precisamos, somos naturalmente impelidos a agir em direção a possibilidades mais criativas para que aquela necessidade seja atendida. Ao contrário dos julgamentos moralizadores de quando nos culpamos, que tendem a obscurecer tais possibilidades e a perpetuar um estado de autopunição, perdoando a nós mesmos. Passamos do processo de enlutar para o perdão a nós mesmos, voltando a atenção àquela parte de nós que escolheu agir daquela maneira, levando à situação atual, nos questionamos: quando me comportei da maneira da qual agora me arrependo, qual de minhas necessidades eu buscava atender? Acredito que os seres humanos estão sempre a serviço de necessidades e valores. Isso é verdadeiro tanto se a ação atender à necessidade, quanto se não atender a ela, e tanto se acabarmos comemorando a ação, quanto se nos arrependermos dela. Perdão a nós mesmos na CNV. Conectar-nos com a necessidade que estávamos tentando atender quando tomamos a atitude da qual agora nos arrependemos. Necessidade tentando satisfazer quando tomamos a atitude, nos arrependemos. Quando escutamos a nós mesmos com empatia, ouvimos também as necessidades subjacentes. O perdão a nós mesmos ocorre no momento em que essa conexão empática acontece. Somos, então, capazes de reconhecer que nossa escolha foi uma tentativa de servir a vida,
mesmo que o processo de luto tenha nos mostrado como ela falhou em atender a nossas necessidades. Um aspecto importante da autocompaixão é sermos capazes de ter empatia por ambas as partes de nós mesmos. A parte que se arrepende de uma ação passada e a parte que executou aquela ação. O processo de luto e perdão a nós mesmos nos libertam no sentido do aprendizado e do crescimento, conectando-nos a cada momento com nossas necessidades, aumentamos nossa capacidade criativa de agirmos em harmonia com elas. A lição do terno de bolinhas. Eu gostaria de ilustrar os processos de luto e perdão a nós mesmos, lembrando um acontecimento pessoal. No dia anterior a um importante seminário, comprei um terno leve, cinza claro, para usar no evento. No dia do concorrido seminário, um exame de participantes me um enxame de participantes me abordou pedindo o meu endereço, autógrafo ou outras informações. Com a hora de outro compromisso se aproximando, apressei-me em atender às solicitações dos participantes, assinando e rabiscando em muitos pedaços de papel à minha frente. Enquanto saía correndo pela porta, enfiei minha caneta sem tampa no bolso de meu terno novo. Uma vez lá fora, descobri, para meu horror, que em vez do lindo terno cinza claro, eu agora tinha um terno de bolinhas. Durante 20 minutos, fui agressivo comigo mesmo. Como pude ser tão descuidado? Que coisa mais estúpida de fazer! Eu havia acabado de arruinar um terno novinho. Se alguma vez eu precisei de compaixão e compreensão, foi naquele momento. No entanto, ali estava eu, respondendo a mim mesmo de uma maneira que estava me fazendo sentir pior do que nunca. Felizmente, depois de apenas 20 minutos, percebi o que estava fazendo. Parei, procurei ver qual necessidade minha não tinha sido atendida quando botei a caneta sem tampa no bolso e me perguntei: qual é a necessidade que está por trás de eu me julgar descuidado e idiota? Vi imediatamente que era a necessidade de cuidar melhor de mim mesmo, de ter dado mais atenção às minhas necessidades enquanto eu corria para atender às necessidades dos outros. Assim que toquei essa parte de mim mesmo e me conectei ao desejo profundo de ser mais consciente e cuidadoso com minhas próprias necessidades, meus sentimentos mudaram. Houve uma liberação de tensão em meu corpo, à medida que se dissiparam a raiva, a vergonha e a culpa que eu estava abrigando em relação a mim mesmo. Fiz meu luto pelo terno arruinado e a caneta sem tampa, enquanto me abria para sentimentos de tristeza que agora apareciam juntamente com a vontade de cuidar melhor de mim mesmo. Em seguida, voltei minha atenção para a necessidade que eu estava atendendo quando coloquei a caneta sem tampa em meu bolso. Reconheci quanto eu dava valor ao cuidado e à consideração para com as necessidades das outras pessoas. É claro que, ao cuidar tão bem das necessidades dos outros, eu não demonstrara um respeito similar a mim mesmo. Mas, em vez de me culpar, senti uma onda de compaixão por mim mesmo, à medida que percebia que até minha pressa e o ato de guardar a caneta sem pensar se originavam do fato de eu atender à minha própria necessidade de responder aos outros de forma atenciosa. Temos compaixão para conosco quando conseguimos acomodar todas as partes de nós mesmos e reconhecer as necessidades e valores expressos por cada uma dessas partes. Nessa posição de compaixão, consigo acomodar ambas as necessidades. Por um lado, a de responder de forma atenciosa às necessidades dos outros, e por outro, a de ter mais consciência e cuidado comigo. Estando consciente de ambas as necessidades, consigo imaginar maneiras de me comportar de modo diferente em situações semelhantes e chegar a soluções com mais habilidade do que se perderem
do que se perder essa consciência num mar de julgamentos sobre mim mesmo. Não faça nada que não seja por prazer. Queremos agir motivados pelo desejo de contribuir para a vida e não por medo, culpa, vergonha ou obrigação. Além dos processos de luto e perdão a nós mesmos, um aspecto da autocompaixão que costumo enfatizar é a energia por trás de qualquer ação que realizamos. Quando aconselho, não faça nada que não seja por prazer, alguns acham que sou radical ou até mesmo louco. Entretanto, acredito sinceramente que uma forma importante de autocompaixão é fazer escolhas motivadas puramente por nosso desejo de contribuir para a vida, e não por medo, culpa, vergonha, dever ou obrigação. Quando temos consciência do propósito enriquecedor para a vida que está por trás de uma ação que fazemos, quando a energia da alma que nos motiva é simplesmente a de tornar a vida maravilhosa para nós e para os outros, então até o trabalho duro contém um elemento de prazer. Inversamente, uma atividade que de outro modo seria prazerosa deixa de sê-lo se for executada por obrigação, dever, medo, culpa ou vergonha, e acabará gerando resistência. No capítulo 2, consideramos substituir uma linguagem que implica falta de alternativas por outra que reconhece a possibilidade de escolha. Muitos anos atrás, comecei uma atividade que aumentou significativamente a quantidade de prazer e alegria disponíveis em minha vida, enquanto diminuía a depressão, a culpa e a vergonha. Ofereço-a aqui como uma maneira possível de aprofundar a compaixão por nós mesmos e nos ajudar a viver nossa vida a partir de atividades prazerosas, através de nossa permanência numa clara consciência da necessidade enriquecedora da vida que está por trás de tudo o que fazemos. E ficamos por aqui em mais esse dia de leitura. Se você está nos acompanhando pela primeira vez e chegou até o final desse vídeo, não deixe de se inscrever, deixar seu like e se achou interessante porque está aqui até agora, compartilhe com alguém que você saiba que precisa também conhecer mais sobre a CNV. Eu sou Vanessa Luz, um beijo no seu coração e nos vemos na próxima leitura.